Atos 20, versículo 7. Esse texto afirma que os apóstolos observavam o domingo como dia de adoração. Texto básico. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que havia de seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Atos 20, versículo 7. Esse é um dos textos bíblicos usado pelos defensores da guarda do primeiro dia da semana como dia santificado para adoração a Deus. Vamos colocar a posição daqueles que são contrários à observância do Shabat como dia de adoração e depois a posição que realmente o texto ensina. O esforço dos escritores de provar a santificação do primeiro dia cai por terra quando analisamos os textos apresentados, nos quais nenhuma ordem expressa se acha declarando ser o primeiro dia separado para o descanso. Nem Yeshua nem os apóstolos fazem qualquer alusão a essa ordenança. Ela se baseia apenas na suposição de que Yeshua teria ressuscitado no primeiro dia, tornando-se daí em diante o dia de guarda. A interpretação errada. Muitos escritores declaram que Atos 20, versículo 7, é uma evidência convincente de que a igreja do primeiro século adotava o domingo para adoração a Deus. Essa é a opinião do comentarista Champlin. Esta passagem é interessante e importante no que tange aos primeiros hábitos dos crentes se reunirem para sua adoração regular em um primeiro dia da semana. Devemos observar que essa reunião ocorreu em um primeiro dia da semana, o domingo, e que foi uma reunião formal dos cristãos, para algum propósito, o que fica demonstrado pelo fato de que tiveram a cerimônia do partir do pão, isso é, a ceia do Senhor. Essa modificação no dia de adoração, do Shabat para o domingo, não ocorreu por qualquer decreto de um concílio, pelo contrário, verificou-se gradualmente na prática de todos os dias, segundo as palavras de Champlin. Um outro escritor, seguindo o mesmo raciocínio defendido por Champlin, declara, abre aspas, não temos nenhum registro explícito de quando nem por que os cristãos fizeram do domingo o dia de especial culto a Deus, mas a inferência clara é de que assim agiram espontaneamente pelo fato de Cristo haver ressuscitado nesse dia. A boa nova da ressurreição de Cristo naturalmente os levou a reunirem-se naquele memorável primeiro dia da semana. E novamente estavam reunidos no domingo seguinte. Ver João 20, versículo 1 e 26. Fecha aspas. Alguns comentaristas ainda interpretam a expressão partir do pão como sendo uma referência ao ágape, festa do amor, ou mesmo a ceia do Senhor, ou ambas. A interpretação correta. Em sua terceira viagem missionária, Paulo chega a Éfeso, onde prega o evangelho e opera prodígios de todos os Shabats na sinagoga. Muitos que viviam envolvidos com o ocultismo se converteram à mensagem evangélica. Assim, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Atos 19, versículos 19 e 20. Essas conversões mexeram com as estruturas comerciais da cidade, onde havia o templo da influente e aclamada deusa Diana. Essa deusa sustentava a rentável indústria da idolatria, pois vários artífices faziam e vendiam imagens de prata dela. Com a queda nas vendas, um homem chamado Demétrio realizou uma reunião com os artífices. Explicou-lhes que os prejuízos comerciais estavam relacionados à pregação do apóstolo Paulo, que era contrária à idolatria. Se essa pregação continuasse, o comércio e a religião dos efésios seriam brevemente destruídos. Efésios 19, 27. Demétrio provou ser um excelente agitador, pois a resposta dos artesãos foi imediata. O discurso malicioso de Demétrio despertou a histeria da multidão. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios, e encheu-se de confusão toda a cidade. Atos 19, versículos 28 e 29.
Eles se encontraram no anfiteatro da cidade e por 2 horas gritaram: "Grande é a Diana dos Efésios!" Se não fosse a habilidade do secretário da prefeitura da cidade, que conseguiu dispersar o ajuntamento popular, o conflito teria acabado em tragédia. Atos 19, versículos 35 a 40. Quando terminou aquela confusão, Paulo chamou os discípulos e lhes deu muitos conselhos. Depois, despediu-se deles e seguiu para a província da Macedônia, região da Europa, ao norte da Grécia. Ele percorreu aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Depois dessas viagens macedônicas, Paulo dirigiu-se para a Grécia e, provavelmente, em Corinto, ele se demorou 3 meses, enquanto esperava a estação apropriada para embarcar rumo à Síria. Mas quando estava pronto para viajar, soube que havia uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Na última hora, Paulo decidiu alterar o itinerário. Determinou voltar pela Macedônia. Atos 20, versículos 2 e 3. Paulo viaja para Troade, porto que fica a oeste da atual Turquia. Nesta cidade permaneceu 7 dias. Scott observa que Lucas relata apenas um acontecimento durante essa semana em Troade: o sono, a queda, a morte e a ressurreição dramática de um jovem chamado Eutico. Mas a história é também instrutiva na área do culto cristão primitivo, porque aconteceu no contexto de um culto. Ele diz isso por causa dessa afirmação de Lucas. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Esse primeiro dia da semana se referia ao Shabat à noite ou ao domingo à noite. A interpretação desse primeiro dia depende da maneira como pensamos que Lucas contava o dia, como os judeus a partir do pôr do sol ou como os romanos a partir da meia-noite, observa o mesmo Scott. A NTLH optou pela tradução sábado à noite. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. No texto grego, porém, não existe nenhuma expressão que possa ser traduzida por primeiro dia da semana. No Novo Testamento interlinear, que traduz rigorosamente palavra por palavra do grego para o nosso idioma, o versículo encontra-se traduzido da seguinte maneira: porém, o dos sábados, tendo conduzido junto nós quebrar pão, o Paulo discursava-lhe, estando para ir-se no sobre amanhã, estendeu ao lado e a palavra até meia-noite. Uma tradução correta do texto grego seria: no sábado, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. Segundo essa tradução, concluímos que o culto em Troade começou durante o sábado, isso é, antes do pôr do sol, e não no domingo à noite, e prolongou-se até meia-noite. Um outro fato grave que a tradução do Novo Testamento interlinear deixa claro é que as versões RA e RC traduziram erroneamente o versículo. A NTLH seria perfeita se não tivesse acrescentado por conta própria o à noite logo depois da expressão no sábado. Obviamente, esses problemas de tradução não são produtos de ignorância ou descuido, pois os que fazem parte das equipes de tradução, que são contra a observância do Shabat, como dia de adoração e descanso, dominam mais que qualquer outra pessoa a língua grega. Ainda há uma outra questão que merece explicação. Trata-se da expressão partir o pão, que é usada, como visto no comentário anterior, como referência à ceia do Senhor. Essa expressão era usada naqueles dias para se referir a uma refeição comum, Atos 2,46. Pelo avanço da hora, naquela noite, parece-nos mais tratar-se realmente de uma refeição comum. Dois outros textos paralelos utilizados pelos defensores do domingo como dia de adoração a Deus são João 20, 26 e 1 Coríntios 16, 2. O primeiro texto diz: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Yeshua, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco.
Quem disse que esse texto descreve uma reunião de adoração? O que eles estavam fazendo? Estavam se protegendo ou se escondendo dos judeus? O versículo 21 deixa isso claro. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancado as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Yeshua, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O outro texto, o de 1 Coríntios 16:2, diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for também, não serve para defender o domingo como dia de adoração. Ao recorrermos novamente ao Novo Testamento interlinear, veremos que, nessa passagem, também há problemas nas traduções mais conhecidas. Conforme um de sábado, cada um de vós, ao lado de si mesmo, coloque entesourado o que quer que se seja encaminhado para que não, quando que vá, então coletas venham ocorrer. No texto grego, não aparece nenhuma expressão que possa ser traduzido por primeiro dia da semana ou todos os domingos. Aparece sim a palavra grega sabatou, cujo primeiro significado alistado no léxico do Novo Testamento grego-português é sábado, o sétimo dia da semana, considerado sagrado pelos judeus. A expressão em casa também não consta no texto grego. Logo, a tradução mais apropriada para o versículo seria: todos os shabats, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Fica claro, portanto, que realmente, no Novo Testamento, nada consta sobre o domingo como dia de repouso. Há, todavia, inúmeras informações de que a igreja reunia-se aos Shabats para adoração. O escritor batista Isaltino Coelho Filho, ao comentar sobre o quarto mandamento, honestamente admite isto. Embora estejamos falando do domingo como um dia reservado para o culto comunitário entre os cristãos, não temos um mandamento específico no Novo Testamento para adorar a Deus num dia específico. Atos dos Apóstolos, especialmente, registra que os crentes, quer fossem judeus, quer fossem gentios, tinham o hábito de se reunirem para adoração ao aprendizado sempre aos Shabats. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Pisídia, indo num Shabat à sinagoga, assentaram-se, Atos 13:14. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no Shabat seguinte, lhe falassem estas mesmas palavras, Atos 13:42. No Shabat seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, Atos 13:43. Atos 16:13. No Shabat, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 Shabats, arrazoou com eles acerca das Escrituras, Atos 17:2. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, Atos 18:4. Diante de tantas evidências internas, é mais lógico concluir que o dia de culto da igreja do primeiro século era o sétimo e não o primeiro dia da semana. Conclusão. É maravilhoso quando a Bíblia é estudada à luz da verdade. Dizemos isto porque ela mesma nos avisa que muitos a estudam para contradizê-la. Romanos 16, 17 e 18, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Neste estudo, conhecemos os argumentos contrários à verdade, mas podemos saber que a verdade surge absoluta quando comparada com os ensinos contraditórios. Agradeçamos ao Eterno pela luz que temos da verdade e que ela continue iluminando o nosso caminho na nossa caminhada. Continue sempre estudando e aprendendo com as Escrituras. Shalom.